Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma aula gratuita que eu estou gravando para vocês de correção de questões de direito tributário para o exame de ordem. Nós temos o 31º exame de ordem que vai ser realizado no dia 9 de fevereiro. Meu aniversário é dia 6 de fevereiro, eu estou de férias, mas antes de fato de sair de férias, eu resolvi gravar essa aula de questões agora no finalzinho de janeiro. Hoje é dia 25 de janeiro. Então, uma aula próxima do exame para que vocês, de fato, possam fazer, né, uma correção de questões, uma revisão, para que vocês possam ir seguros para a prova do exame de ordem. Já passei por isso, eu sei o quanto né, difícil de passar nessa prova, não apenas em relação à quantidade de matéria que é cobrada, mas também por conta do nervosismo. Eu, inclusive, fui reprovada uma vez. Eu prestei 2 vezes a prova do exame de ordem. A primeira vez, eu estava na metade do último ano da faculdade de Direito da Unesp, lá de Franca. Eu fui para a segunda fase e fiquei por meio ponto. Aí eu recorri e tudo mais, a banca não aceitou nenhum recurso, já era FGV. E eu lembro que eu recebi a negativa da banca em relação aos meus recursos. E no dia seguinte era o último dia para fazer a inscrição para o próximo exame de ordem. E eu lembro que eu fiquei tão decepcionada que eu encostei no chão da cozinha e chorei, caí assim no chão da cozinha da casa dos meus pais. E meu pai me abraçou e falou: Filha, levanta essa cabeça e começa de novo, né? Aí no dia seguinte eu fiz a inscrição, estudei, eu tinha pouco tempo para me preparar de novo para a primeira fase. Naquela época não tinha repescagem. Eu passei com 40 pontos cravados, depois eu finalizei com 9,5 a minha peça de direito empresarial, pessoal, não foi nem direito tributário, eu prestei direito empresarial. Eu acho bacana contar isso aqui para vocês, porque é uma maneira de encorajá-los a prestar a prova do exame de ordem, de vocês continuarem persistindo no sonho de vocês. Hoje eu sou uma advogada tributarista, eu também presto consultoria na área de direito tributário, direito marítimo, aduaneiro. Eu já fiz 2 pós, embora eu seja nova ainda, todo mundo fala, né? Mas já sou autora de livros da editora Juspodium. Enfim, estou lançando o meu livro agora, Diálogos sobre o Direito Tributário, da editora Juspodium, que está para ser lançado no início de fevereiro, metade de fevereiro. Estou aguardando só a diagramação ser finalizada. E então é algo que eu gosto de compartilhar para que de fato vocês possam sempre persistir no sonho que vocês tanto levam com cada um, né? Para que vocês possam se tornar advogados. É uma carreira muito bonita, eu gosto muito da advocacia. Embora eu também escreva livros, lecione em pós-graduação, em preparatórios para concurso, exame de ordem, enfim, eu adoro ser advogada tributarista e maritimista. Pois bem, sem muitas delongas, você está vendo aí no vídeo que o meu nome é Tatiana Scaranello, eu sou professora de concursos, também de exame de ordem, pós-graduação, sou autora de livros, advogada. Eu tenho aqui meu Instagram, Tatiana Scaranello, para vocês seguirem. Eu sempre tiro dúvidas de alunos, a gente bate um papo, é sempre muito bacana essa minha interação com os alunos. E o meu livro, Diálogo sobre o Direito Tributário, da editora Juspodium, que está para ser lançado. Estou muito feliz com esse livro, demorei 9 meses para aprontá-lo. Então, um trabalho que foi bem minucioso, fruto de muito estudo na área do direito tributário. Espero que vocês gostem. É um livro tanto para exame de ordem, quanto também para quem está estudando para concurso público, também para pós-graduação. E vocês, futuros advogados tributaristas, quem sabem, podem também vir a se especializar a partir deste livro, que traz muita prática, inclusive a reforma tributária e tantos outros assuntos inéditos no direito tributário. Pois bem, então vamos lá. Eu preparei aqui um material com várias questões recentes do ano passado e também do ano retrasado, de 2019 e 2018. Vejam. Ano 2019, banca FGV, OAB, prova do exame de ordem unificado. Aqui, né, primeira fase. Vamos lá.
A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória, que institui empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Olha que interessante. Então, aqui a União, ela instituiu, por meio de uma medida provisória, empréstimo compulsório. Aqui a gente já está vendo um problema, né? Empréstimo compulsório sendo instituído mediante medida provisória. Por que é um problema? Ora, porque nós sabemos que o empréstimo compulsório ele é instituído por meio de lei complementar, tá? E lá na Constituição Federal nós temos a seguinte premissa: onde cabe lei ordinária, cabe medida provisória. Mas onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória. Isso vocês estudam lá na parte de processo legislativo em direito constitucional. Tudo bem? Então, o professor de direito constitucional, ele traz essa premissa. Tanto para a parte de direito tributário, quanto para a parte de direito constitucional, vocês precisam ter essa premissa na ponta da língua. Tudo bem? Então, aqui a gente já está vendo um problema muito sério, né? O interessante é que nada impede que nós tenhamos a instituição de tributos por meio de medida provisória. Tudo bem? Há essa possibilidade. Então, feitas essas considerações diante do enunciado, sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Toma cuidado, porque pode sim. Tá? Artigo 148 que nós temos em relação ao empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição Federal, que medida provisória trate desse assunto. Essa alternativa está correta, é o que eu falei para vocês. Que o empréstimo compulsório ele é instituído mediante lei complementar, logo, onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória. Toma cuidado com isso. C. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Pode sim, tá? Há essa possibilidade de medida provisória vir a instituir um tributo. Cuidado. D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com este propósito. Gente, diante de situação de relevância e urgência, a edição de MP, ok, tá? Mas para fins de instituição, tipo empréstimo compulsório, não. Porque necessariamente é uma matéria a ser tratada por meio de lei complementar. Então, resposta B, ok? Lembrando aqui o artigo 148 da Constituição Federal, que nos traz, né, o empréstimo compulsório. Vejam que é a União que vai instituir, mediante lei complementar, inciso 1, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Tudo bem? E aqui que nós temos que é vedada a edição de medida provisória que trate deste assunto, que seja assunto de lei complementar, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Então, aqui eu trago para vocês todos esses argumentos, essas explicações em relação às assertivas que eu acabei de ler. Pois bem, então essa foi a primeira questão. Vamos para mais uma questão. Ano de 2018, nós temos aqui o 26º, aquele era do 29º, a primeira questão do 29º, aqui o 26º. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Eu faço isso, tá, pessoal? Verdade. Por isso, sempre que os caminhões que prestam serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. Então, por conta disso, né, dele ter, de fato, separado o lixo orgânico, transformando em adubo na sua própria residência, e, no caso, separando o lixo inorgânico, que são os resíduos sólidos, destinando à reciclagem, ele não gera resíduos aptos a serem recolhidos pelo Serviço Municipal de Coleta de Lixo. Tudo bem? José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Gente, olha só, lembrem-se que a taxa aqui, que nós estamos nos referindo, é a taxa em relação à coleta de lixo. Então, quando nós estamos falando daquela coleta
em relação aos imóveis. Eu não estou falando da limpeza de logradouros, tá? Cuidado com isso. Quando eu falo dessa coleta de resíduos, de lixo da residência, eu estou falando de serviço público divisível. Então, dá para a gente verificar, né, quanto cada pessoa está utilizando desse serviço público. Há, inclusive, súmula vinculante nesse sentido. Logo, é possível, sim, a instituição de uma taxa e a cobrança. Porque dá para verificar, de fato, qual serviço está sendo prestado e quantas pessoas estão usufruindo. É diferente do serviço público de iluminação pública, que não dá para saber quantas pessoas estão utilizando esse serviço. Por isso que, em relação à iluminação pública, é inconstitucional taxa que venha a ser cobrada para remunerar esse serviço público, de iluminação pública. Tanto que nós tivemos o Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade de várias taxas instituídas pelos municípios e por conta, né, da queda da arrecadação tributária em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma forte pressão por parte dos entes municipais e nós tivemos uma emenda à Constituição que veio a inserir o artigo 149, letra A da Constituição Federal, que trouxe a COSIP, tá? A COSIP, cuja competência é exclusiva dos municípios de instituir e cobrar. Então, os municípios e o Distrito Federal, que tem uma natureza jurídica híbrida de município e estado. Tudo bem? Feitas essas considerações, comparando a taxa com a COSIP, e vocês estão vendo que aqui é algo meio dinâmico, que eu vou puxando vários assuntos, logicamente, para a gente poder ir revisando, né, esse assunto, vamos ler aqui as assertivas. Por ser taxa de um tributo contraprestacional, a não utilização do serviço pelo contribuinte retira seu fundamento de validade. Aqui é interessante, pessoal, porque nós estamos falando de uma taxa que ela é constitucional. Só que isso foi o seguinte, eu, Tatiana, moro em Santos, tá? Tô aqui em Santos gravando do meu estúdio. E eu resolvo fazer um intercâmbio para a Alemanha. Vou lá, né, estudar o alemão, vou lá para Berlim, enfim. E eu fecho meu apartamento por 6 meses. Então, eu não estou produzindo lixo. Daí eu pergunto para vocês, olha, se eu não estou produzindo lixo, eu não preciso da coleta de lixo na minha residência, não é mesmo? Então, eu posso chegar e falar, olha, município de Santos, não vou pagar a taxa de coleta de lixo, porque eu estou em Berlim, eu estou na Alemanha, eu não estou produzindo lixo em Santos. Eu posso ter esse argumento? Não. Por quê? Porque nós estamos falando de um serviço público que ele é compulsório, inclusive definido em lei. Então, se ele é compulsório, embora eu não esteja utilizando, eu vou ter que pagar a taxa de coleta de lixo, tá? Então, aqui é a situação do José. Ele não produz lixo. Por quê? Ele transforma o lixo orgânico em adubo e ele separa o inorgânico para reciclagem. E não utiliza o serviço público de limpeza urbana. No entanto, embora nós tenhamos a taxa que ela é constitucional, ele afirma que não está utilizando, logo ele não precisa pagar a taxa. Não, pelo contrário. É um serviço público compulsório que está foi dada a disponibilização, né? No caso, foi disponibilizado para o cidadão e ele, utilizando ou não, tanto faz, ele vai ter que pagar, tá? Inclusive, está em lei. Pois bem, B. A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura a prestação de um serviço público específico e divisível, sendo inconstitucional. Não, pessoal, nós temos, inclusive, entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal falando que, de fato, é um serviço público que é específico e divisível, por isso é possível, sim, ser remunerado mediante taxa. C. Por se tratar de um serviço público prestado à coletividade em geral, no interesse da saúde pública, seu custeio deve ocorrer por meio dos recursos genéricos auferidos com a cobrança de impostos. Não, pessoal, uma taxa, né? Cuidado com isso. Diferentemente do serviço público de segurança, nós tivemos que o município de São Paulo instituiu uma taxa de segurança pública, que foi, inclusive, declarada inconstitucional. Porque a segurança pública, ela é financiada por meio da receita derivada da arrecadação de impostos. Porque é genérica, né, no caso. Tudo bem? Assim como em relação à taxa de incêndio, foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Por quê? Não estamos falando de algo que é remunerado mediante taxa. Inclusive, não é um serviço público que dá para saber quantas pessoas de fato estão utilizando. Não é divisível. E a cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Sim, é essa alternativa D que foi considerada correta, inclusive, pela FGV.
tá? Então, trago aqui para vocês, né, todos os argumentos para que vocês, de fato, tenham para se basear, para responder uma questãozinha dessa sobre taxa. Geralmente, taxa é um assunto cobrado pela FGV, tanto que no meu livro, junto com a vice de estudante, né, que ela coordena, como passar no exame de ordem, eu participo da parte de direito tributário, inclusive está para ser lançada a segunda edição agora, no dia 5 de fevereiro, segundo a editora Juspodium. Eu trago para vocês o livro Taxas, e eu destaco de forma bem detalhada a taxa, porque é sempre muito cobrada na prova. Sempre na primeira fase ou na segunda fase. Então, a espécie tributária mais cobrada é a taxa. Mais uma questãozinha. Aqui nós estamos falando do 28º Exame de Ordem de 2019. O Distrito Federal instituiu, por lei distrital, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. Então, vejam. Então, o DF, que tem natureza jurídica híbrida, né, de Estado e município, editou uma lei e instituiu a COSIP, né? No caso, a COSIP ela já é prevista na Constituição Federal, mas há necessidade de uma lei ordinária que tem essa função de instituir tributos, que é a regra, né? E instituiu a COSIP. Diante desse quadro, assinale a afirmativa correta. A. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do DF, é a União ente federado competente pela instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na capital federal. Gente, é o Distrito Federal competente, não a União. B. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é o Estado de Goiás o responsável pela instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na capital federal. Gente, primeiro, aqui nós estamos falando de competência de município, então já risca o Estado de Goiás, né? Então, não é o Estado de Goiás. Não dá para atribuir essa competência ao Estado. E outra coisa, o Distrito Federal tem competência, sim, para legislar em matéria de direito tributário. Então, nós temos, inclusive, uma competência concorrente que está lá no artigo 24 da Constituição Federal. C. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal possui delegação de capacidade tributária ativa feita pela União para a cobrança da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Gente, olha que interessante, artigo 7º do CTN, que fala sobre delegação de capacidade tributária, né? Só que aqui, na verdade, nós não estamos falando de capacidade tributária para, no caso, fiscalizar, executar, exigir o tributo. Não, a gente está falando de competência que está lá na Constituição Federal. A competência tributária ela é indelegável, ela é imprescritível, né, incaducável, inalterável por meio de legislação infraconstitucional, enfim. Lá no livro Diálogo sobre Direito Tributário, vocês até vão ter acesso a um esqueminha sobre competência tributária. D. O contribuinte não tem razão, pois o DF pode instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, assim como os municípios. Perfeito. Alternativa D, considerada correta pela banca FGV. Vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá. O chefe do executivo do município X editou o decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. Gente, vocês estão vendo aqui que no enunciado dessa questão, a FGV ela já cobrou entendimento da jurisprudência. Por quê? Nós temos o princípio da legalidade tributária, e eu falo que é equivocado, né? Porque, na verdade, é o princípio da reserva legal. Por quê reserva legal? Ora, porque somente lei complementar ou lei ordinária que pode tratar daqueles assuntos. Quando eu falo da legalidade, eu penso em todas as espécies normativas. Resolução, decreto, enfim, tá? Então, princípio da reserva legal. Mas na prova do exame de ordem, vocês vão encontrar princípio da legalidade tributária. No entanto, eu sei que muitos de vocês acabam estudando para concurso depois de passar na prova do exame de ordem. Então, é bom que vocês já comecem a se adaptar. Principalmente quem está estudando para magistratura, para procuradorias, enfim. Segunda fase, cobra direito tributário e cobra a doutrina de direito tributário, tá? Então, aqui, gente, nós estamos falando que a atualização
tá? Que é corrigir o valor venal dos imóveis, é a atualização da base de cálculo do IPTU. Tudo bem? Porque a base de cálculo a gente leva em consideração o valor venal dos imóveis. Então, essa correção, respeitando os índices inflacionários anuais para correção monetária, está ok. Quando nós temos essa atualização observando esses índices, nada impede que seja por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, o prefeito do município, ele pode editar o decreto 123 para corrigir o valor venal dos imóveis para fingir cobrança do IPTU, desde que observe esses índices anuais de correção monetária. No entanto, quando ele descumpre, edita um decreto para atualizar, mas descumpre o que está dispondo aqui, né, em relação a esses índices inflacionários, na verdade, nós estamos vendo uma majoração, e quando nós vislumbramos uma majoração por conta da não surpresa, nós precisamos de uma lei, tá? E não decreto. Então, toma cuidado, porque é exatamente isso que a prova está cobrando, tá? Quer saber se você conhece o entendimento jurisprudencial do STF e se você está aqui sabendo, né? Que é um decreto que atualiza a base de cálculo observando o índice inflacionário. Mas percebam, que nós estamos falando de atualização da base de cálculo. Eu não estou falando em relação à alíquota, porque se houver uma modificação da alíquota para maior, é indispensável que seja uma lei, tá? Não pode por meio de decreto. Se liga nisso. No caso narrado, a medida A fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal. B. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. C. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. E D. Fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal. Gente, a alternativa C que foi considerada correta, tá? Então, é basicamente aquilo que eu te falei. Aqui está observando o princípio da legalidade, porque na verdade é uma exceção ao princípio da legalidade ou da reserva legal, porque está atualizando monetariamente a base de cálculo observando os índices inflacionários. Quando eu falo aqui deixa eu só voltar nela, em relação a ofender aqui, né, ferir o princípio da legalidade, está errado. Por quê? Aqui a assertiva está falando de majoração da base de cálculo. Não, é mera atualização, tá? Se fosse majoração, ok, seria necessária a edição de uma lei em sentido formal, mas aqui nós estamos falando de correção da base de cálculo, tá? De acordo com o enunciado. A B está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração de novo. Não, pessoal, aqui a gente está falando de atualização, tá? E aqui, vejam, fere o princípio da legalidade. Não, tá? Por quê? Tá falando que mesmo a atualização da base de cálculo necessita de uma lei em sentido formal, algo que está equivocado. Pois bem, vamos para mais uma questãozinha. Vejam, a União, por meio de lei ordinária, instituiu nova contribuição social, nova fonte de custeio. Gente, vejam, nova contribuição social por meio de lei ordinária. Ai, não seria uma lei complementar? Cuidado, porque nós estamos falando aqui de contribuição residual para financiamento da Seguridade Social. Para tanto, adotou, além da não cumulatividade, aqui está certo, para que nós tenhamos uma nova contribuição, essa nova contribuição que não esteja prevista na Constituição Federal, ela tem que ser não cumulativa, tá? Então, aqui, ok. Fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República. Até aqui, ok. Por quê? Para fins de instituir uma contribuição social, é indispensável uma lei complementar, nesse sentido aqui, porque nós estamos falando de uma contribuição residual, que não seja cumulativa e que tenha fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados para as contribuições já previstas na Constituição Federal. Tá? Então, nós estamos falando em relação a contribuições e não outras espécies tributárias, como os impostos. Toma cuidado, aqui é uma pegadinha. A referida lei foi publicada no dia 1º de outubro de 2018, com entrada em vigor em 1º de fevereiro de 2019, determinando como data de vencimento da contribuição o dia 1º de março de 2019.
A pessoa jurídica XYZ não realizou o pagamento, razão pela qual, em 10 de março de 2019, foi aconselhada por seu advogado a propor uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, né, em face da união. Assinale a opção que indica o fundamento que poderá ser alegado para contestar a nova contribuição. Vamos lá. Ela somente poderia ser instituída por meio de lei complementar, é o que eu falei para vocês, né? Ela violou o princípio da anterioridade anual? Não, porque aqui, gente, nós estamos falando, vejam, de contribuição para a Seguridade Social, uma contribuição social, né, que seja residual. Quando eu falo dessa contribuição, na verdade, eu tenho que observar 90 dias. Porque nós estamos falando de uma noventena especial, né? Então, o princípio da anterioridade nonagesimal, mitigada ou noventena, e a doutrina de direito tributário fala que é especial, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Neste caso, observa-se os 90 dias. Então, se foi publicada dia 1º de outubro, conta-se 90 dias, tá? Cuidado com isso. E vejam como data de vencimento da contribuição dia 1º de março. Então, no dia 1º de fevereiro já estava válida, né, a cobrança dessa nova contribuição residual. No entanto, aqui nós falamos de 30 dias, porque é o que nós levamos em consideração em relação ao decreto federal quanto ao processo administrativo fiscal, que traz o prazo de 30 dias, tá? Cuidado com isso. Nós temos leis de acordo com cada ente da federação, que aqui em Santos, em relação aos tributos municipais, também é 30 dias, mas pode haver uma diferença de lapso temporal. Tudo bem? Cuidado com isso. Então, aqui, gente, não observa esse princípio da anterioridade anual, somente um nonagesimal, mitigada, noventena ou especial. Ela violou o princípio da anterioridade nonagesimal? Não, ela observou, tá? Se vocês contarem lá desde a publicação e desde quando entrou em vigor, então nós temos os 90 dias. Ela somente poderia ser instituída por meio de emenda à Constituição? Não, porque há previsão, inclusive, na Constituição Federal, que seria instituída mediante a edição de uma lei complementar, tá? Então, uma competência residual aqui, que é exclusiva da União, que deve ser por meio de lei complementar. E vejam, aqui neste caso, é o que eu falei para vocês, que não pode ser cumulativa, tá? Ok, o que o enunciado trouxe. Fato gerador e base de cálculo devem ser distintas dos já existentes da Constituição Federal de 88, tá? Então, aqui nós temos a alternativa A, que ela é correta, que fala que deveria ser por meio de lei complementar. Vamos para mais uma questãozinha. O Estado Y lavrou o auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para cobrança de créditos de impostos sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, SMS, decorrentes da produção e venda de livros eletrônicos. Adicionalmente aos créditos SMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista. Gente, olha só. A gente está falando aqui em relação à produção e venda de livros eletrônicos, e-books e readers. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é que o e-book ele é assimilável a papel. Por quê? Quando eu falo de livro, suponha que você vai comprar Diálogo sobre Direito Tributário da editora Juspodium. A editora Juspodium venda esse livro, né, eletrônico. Você precisa ter aquele suporte, e-book, reader, que ele é próprio para a leitura do livro. Então, se você baixar o livro no seu laptop, na verdade, a gente não está falando que é algo assimilável a papel, de acordo com o entendimento do Dias Toffoli, do relator do entendimento aqui, né, do julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, para que haja a imunidade tributária, nesse caso, o e-book ele deve ser exclusivo àquela plataforma para a leitura do livro. Então, você não pode pegar o tablet para você ler o livro. Isso não é e-book, de acordo com o entendimento do Supremo. Então, não é uma plataforma. Tá? Então, para ser assimilável ao papel, tem que ser exclusivo. Eu faço, inclusive, essa ponderação no meu livro.
Tudo bem? Então, quando é assimilável ao papel e-book, e-reader, nós estamos falando que a imunidade que contempla, que abarca o papel destinado à impressão de livros, jornais, periódicos, também é atribuída a e-book e e-reader. Então, neste caso, não poderia haver a incidência do SMS, porque nós estamos falando aqui de uma dispensa constitucional de pagamento de tributo, né, do imposto SMS. Então, a competência tributária ela é amputada pela norma imunizante. Lembrem-se, imunidade tributária na Constituição Federal, nós temos isenção, que é a hipótese de dispensa legal de pagar o tributo. É uma exclusão, né? Então, do crédito tributário, anistia e isenção mnemônico. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós temos aquele mnemônico Modere e Copa, que vocês encontram nos 2 livros, como passar na OAB, da vista de estudante, que eu participo com a parte de direito tributário, e também diálogo sobre o direito tributário, que está para ser lançado. No entanto, vejam, aqui nós temos que a obrigação tributária acessória, ela deve ser observada, embora a imunidade, ela recaia sobre a obrigação tributária principal. Vocês sempre vão guardar a seguinte premissa: a imunidade tributária, ela recai sobre a obrigação tributária principal, de pagar o tributo. No entanto, jamais a imunidade vai recair sobre a obrigação tributária acessória, jamais. Então, mesmo que esse ente ele seja imune ao pagamento do SMS, ele deve manter a sua escrituração contábil em dia, os livros, enfim. Então, aquelas obrigações de fazer e de não fazer, né? De se abster. Ele deve observar, porque se ele descumpre, o que acontece? Ele pode perder, inclusive, a imunidade em relação à obrigação tributária principal. Guarda isso, pessoal, é muito importante. Tendo em vista, assinale a afirmativa correta. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. Ok. Por outro lado, é incorreta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Não. Se ele descumpre, há sim a possibilidade da aplicação de multa, pode inclusive perder essa imunidade, que no caso, condicionada, né? Deve cumprir os requisitos. E a obrigação de pagar multa se converte em obrigação tributária principal. B. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos, no entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Então, cuidado, né? Aqui é o que eu falei para vocês. C. É correta a cobrança do SMS? Não é, tá? Nem vou continuar aqui pelos argumentos que eu apresentei. E D. É correta a cobrança do SMS? Também não, né, pessoal? Então, nós estamos falando aqui que a alternativa correta, ela é a letra B, de acordo com o entendimento da FGV. Tirem foto. Eu acho bacana vocês fotografarem esses slides para vocês depois lerem, tá? Ou deem pausa na aula, porque eu trago aqui de forma bem definida, né? Vamos lá, mais uma questãozinha do 28º exame de ordem. Pedro tem 3 anos de idade e é proprietário de um apartamento. Em janeiro deste ano, o fisco notificou Pedro para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Vejam, que aqui ele tem 3 anos, então ele não é maior de idade. Mesmo assim, ele é proprietário de um apartamento. Para nós, no direito tributário, tanto faz a capacidade civil das pessoas, tá? Então, mesmo que ele não tenha atingido os 18 anos, né, a maioridade civil, ele pode ser, no caso, proprietário de um apartamento e contribuinte do IPTU. No entanto, como nós estamos falando de uma criança de 3 anos, os pais dessa criança possuem responsabilidade pelo adimplemento do IPTU. Então, vejam, por meio do envio do carnê, cobrança ao seu endereço. Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, decidiram não pagar o tributo, mesmo possuindo recursos suficientes para tanto. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação por Pedro, assinale a afirmativa correta. A. Os pais de Pedro devem pagar o tributo na qualidade de substitutos tributários. Olha que interessante, né? De substitutos tá aqui. B. O fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução da dívida. Não, pessoal, porque dá para cobrar dos pais. Porque nós estamos falando aqui que os pais são responsáveis, então não são substitutos. C. Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiros. Ok, tá? Então, nós temos que são terceiros
e há essa responsabilidade pelo adimplemento do tributo. E vejam, que embora aqui a norma fale quanto à solidariedade, na verdade, a doutrina entende que é subsidiariamente, tá? Responsáveis. Como não dá para cobrar do Pedro, cobra-se dos pais. D. O fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes. Não, porque quem é o proprietário do bem imóvel urbano aqui é o Pedro, então ele é o contribuinte. Ele tem aqui, no caso, uma prática do fato gerador, ele que pratica, ele tem aqui, vejam, uma relação direta com o fato gerador. Então, ele tem essa relação direta e não os pais, tudo bem? Então, resposta C, eu trago aqui, inclusive, o artigo 134, inciso 1 do Código Tributário Nacional para fins de fundamento. Vamos para mais uma questãozinha de 2018, do 27º Exame de Ordem. A pessoa jurídica, Sigma, teve lavrado contra si um auto de infração. A autuação fiscal lhe impôs multa pela falta de exibição de notas fiscais durante um determinado período. Então, vejam que aqui era uma obrigação de fazer, então uma obrigação acessória, quanto a exibir notas fiscais, tá? Então, descumpriu essa obrigação acessória, aplica-se a multa punitiva. Após ser citada em sede de execução fiscal, a pessoa jurídica Sigma alegou em embargos à execução que não apresentou as notas fiscais porque elas haviam sido furtadas por seu antigo gerente geral. Então, vejam, que aqui, gente, o gerente geral da pessoa jurídica que praticou uma conduta criminosa, furtou. E por conta deste ilícito criminal, nós tivemos aqui que a pessoa jurídica, ela veio a ter uma multa lavrada contra ela própria, né? Então, percebam que quem praticou a conduta ilícita não foi a pessoa jurídica, foi a pessoa física. Então, o artigo 137 do CTN, o que ele fala? Ora, quando é uma pessoa física, no caso aqui o gerente geral, que praticou uma conduta ilícita, a responsabilidade tributária recai sobre a pessoa física e exclui da pessoa jurídica. Cuidado, é uma responsabilidade pessoal, por conta de um ilícito que praticou. Vejam, que com elas praticara ilícito criminal, tendo sido, por isso, condenado na esfera penal por sonegação fiscal e furto daquelas notas. Ok. Com base nessa narrativa, no que tange ao pagamento da multa tributária, assinale a afirmativa correta. A. A responsabilidade é pessoal do antigo gerente por ter cometido infração conceituada na lei como crime. Ok. B. A empresa deve arcar com o pagamento da multa, sendo possível, posteriormente, uma ação de regresso em face do antigo gerente geral. C. O antigo gerente geral não pode ser responsabilizado na esfera civil tributária, por já ter sido condenado na esfera penal. E D. O caso de responsabilidade solidária, por ter a empresa nomeado o antigo gerente para cargo de tamanha confiança. Pessoal, alternativa A. Né? Então, aqui é o gerente geral que vai ser responsabilizado pelo pagamento da multa, e não a pessoa jurídica. Como eu acabei de mencionar, então, ele que praticou essa conduta ilícita exclui a responsabilidade da pessoa jurídica. Artigo 137, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Temos mais uma questãozinha. A pessoa jurídica XXX é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido, além de multa de ofício e de juros moratório, taxa Selic, relativamente ao exercício de 2014. O referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio de lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo. Então, vejam, recurso administrativo, ok, né? Se fosse recurso no âmbito judiciário, não ia ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Cuidado com isso. Então, aqui houve o lançamento, tá? Então, houve a construção do crédito tributário. No entanto, há a suspensão da exigibilidade e, consequentemente, a suspensão da prescrição. No ano de 2015, a pessoa jurídica foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ, tá? Então, houve uma incorporação. E aqui, em relação a essa questão da responsabilidade, né? Do crédito tributário como um todo e da multa. Sobre a responsabilidade tributária da pessoa jurídica ZZZ no tocante ao crédito tributário constituído contra XXX, assinale a afirmativa correta.
A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo pagamento da contribuição sobre o lucro líquido e dos juros moratórios. E da multa, pessoal? Será que não é? B. A incorporadora ZZZ é integralmente responsável tanto pelo pagamento da contribuição sobre o lucro líquido, quanto pelo pagamento da multa e dos juros moratórios. C. A incorporadora é responsável apenas pelo tributo, uma vez que, em razão da suspensão da exigibilidade, não é responsável pelo pagamento das multas e dos demais acréscimos legais. Gente, não tem nada a ver essa questão da suspensão da exigibilidade que venha, de fato, a modificar a responsabilidade aqui. Toma cuidado. E a incorporadora ZZZ é responsável apenas pela contribuição sobre o lucro líquido e pela multa, não sendo responsável pelo pagamento dos juros moratórios. Gente, resposta B, tá? Porque nós temos aqui na resposta B que é integralmente responsável tanto pelo pagamento da contribuição, do tributo, como também da multa e dos juros moratórios. Toma cuidado com isso. Bom, eu finalizo com vocês essa nossa aula de correção de questões. Deu para contemplar vários assuntos que a FGV geralmente cobra nas provas de exame de ordem. Eu acredito, depois de ter analisado a última prova, eu acredito que a parte de responsabilidade tributária possa vir a ser cobrada, tá? Então, é um ponto que eu, de fato, aposto bastante. Também a parte de tributos eu acho bem interessante e princípios com certeza, tá? Então, são assuntos que eu aposto bastante nessa próxima prova de primeira fase, no dia 9 de fevereiro de 2020. Pessoal, eu queria desejar a todos uma ótima prova. O que eu recomendo? Tenham paciência, tenham calma. Essa próxima semana, que é a semana que antecede, né, a prova, aliás, temos 2 semanas. Essa próxima semana, vocês façam uma revisão, tá? Eu acredito que a correção de questões, quanto mais questões vocês corrigirem, é melhor. Por isso que eu resolvi fazer essa revisão por meio de correção de questões. E não dar dicas como todos os demais professores fazem, porque é interessante você pegar tudo o que você aprendeu nos cursinhos e também lendo os livros e pôr em prática. Faça questões, corrija questões. Nós temos site de questões, nós temos vários livros, inclusive da editora Juspodium. O Como Passar na OAB tem várias questões comentadas por mim de direito tributário. Aliás, todas de direito tributário, eu que comentei. Então, na minha disciplina, eu acredito que é importante você corrigir questões. Fazer questões já cobradas nas provas do exame de ordem pela FGV. Tá? Então, faça essa correção. Posteriormente, na semana que antecede o exame de ordem, na semana do meu aniversário, o que eu acho bacana? Você descansar, você fazer umas revisões rápidas, mas você tem que descansar, porque a prova, ela é cruel. Ela vai cobrar tudo o que você estudou. Então, se você gosta de direito tributário, você vai ter problema, por exemplo, com penal. É o meu problema maior, penal, direito do trabalho. Enfim, se você gosta de penal, provavelmente você vai ter problema com o empresarial, só que você estudou. Então, você tem que estar seguro do que você aprendeu. Então, descanse. Essa é a minha recomendação. Essa próxima semana, faça uma revisão que seja eficaz por meio da correção de questões. E na outra semana, do dia 3 até o dia 8, né, que antecede a véspera da prova, faça uma revisão rápida, com dicas bem rápidas e descanse. Durma, coma bem, trabalhe o seu psicológico. Essa é a chave, tá? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aula gratuita. É um presente de aniversário. Estou fazendo 30 anos, pessoal. Vou viajar para Cancún para curtir meu aniversário. Então, assim, depois de um ano de muito trabalho, 2019, emendei com 2020, tanto na advocacia quanto também escrevendo livro e dando aula, terminando o diálogo sobre direito tributário. Meu filho que está nascendo, a editora está terminando a diagramação. Assim que ele ficar prontinho, eu aviso todos vocês. Espero que todos gostem do meu livro. Muito obrigada, uma excelente prova do exame de ordem. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, até mais.